Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? E aí, Bé, o que você tá fazendo? Eu tô respondendo um pessoal aqui. Bé, Foi? a Rexona te ligou? Não, ainda não. Por quê? Porque eu acho que eles estão querendo te abandonar. É, que não passe 5 dias. Então abaixa aí, faz favor, vamos esperar. Tá aí, senhores, com a participação de Charles Albert quase indo às lágrimas, que a gente viu aí o Beta e a sua irmã já meio tentando, quem sabe, uma carreira artística no mundo dos famosos. Como a gente sabe, CLT é uma desgraça e qualquer oportunidade que apareça é dentro. Talvez seja esse o mindset tanto do Beta quanto da sua irmã. Eu vi até algumas pessoas fazendo uns comentários meio inapropriados dessa brincadeira aí que a irmã do Beta fez com ele, mas eu sinceramente não vi problema nenhum. Inclusive a irmã do Beta me parece ser uma pessoa decente, provavelmente deve ser uma pessoa do bem e ela também tem o direito, né, senhores? A irmã dele já começou a fazer as suas primeiras aparições na TV, tudo começou quando o Beta ainda estava perdido e a irmã dele alcançou o auge de sua carreira naquele momento. Era entrevista pra cima e pra baixo, todas as atualizações, onde tá o Beta, pelo amor de Deus. Ela inclusive disse em primeira mão, não sei se foi pro Datena, mas foi um negócio assim, que quem tava com os pertences do Beta era a Tainara e todo mundo já começou a desconfiar da guerreira. A irmã do Beta, apesar de não ter feito nenhuma acusação, mas teve um papel fundamental nesse início de investigação, ou seja, ela experimentou durante breves momentos como que é ser uma pessoa famosa e ela gostaria que, se não fosse pedir demais, que o pessoal continuasse perguntando as coisas pra ela, mesmo tudo já tendo sido resolvido. Como eu falei, aquele foi o auge da carreira artística dela até agora. Além dela ter dado várias entrevistas quando o Beta estava sumido, ela também já participou do programa Fantástico com uma desenvoltura impressionante. Ela também teve uma pequena participação especial lá no Inteligência Limitada do Vilela, que apesar de tímida, também fez comentários muito pertinentes sobre o caso do Beta, sempre muito pontual nas coisas que ela falava, e ela tá fazendo de tudo pra surfar a onda do Beta pra ver se sobra alguma coisa pra ela. E isso não é errado, não tem nada de desonesto no que a irmã do Beta tá fazendo, muito pelo contrário, porque ser CLT ninguém quer, né? Eu mesmo nunca mais na minha vida, se Deus quiser. Eu prefiro vender bolo de pote, mas pra CLT eu não volto. Somente pessoas que foram esculhambadas na sua vida profissional sabem quanto é desagradável você ter que trabalhar num negócio que você não gosta, principalmente quando você tem que ir de ônibus. Acordar cedo também é o maior vazio da maioria dos bostileiros, principalmente de mim. Pra mim o dia já começa ruim tendo que acordar 6 horas da manhã. E se for o caso da irmã do Beta, tá tentando a sorte aí como influenciadora, ela tem todo o direito. Senhores, se coloquem por um minuto no lugar da irmã do Beta. Como que você ia se sentir se durante uma semana você fosse a pessoa mais importante do país? Entrevista pro Fantástico. Grande sucesso também na internet, que aquele dia lá no Vilela ela teve uma excelente participação. Você acha que é fácil pra ela? Depois de ter vivido uma semana como uma deusa da beleza absoluta, ter que voltar a CLT agora e acordar 6 horas da manhã pra ir trabalhar? Não, senhor. Caso a madame se arrisque, eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, inclusive força guerreira. E depois que o Beta apareceu, Lazarento que virou o centro das atenções. Claro também que teve a questão da Tayane, uma chatice impressionante. Nunca antes na história desse país eu tinha visto uma pessoa tão mal-humorada fazendo uma trilha, nem parecia que esse era o sonho dela, era o maior vazio da vida dela, era subir aquela montanha. E a irmã do Beta, embora tenha ficado meio sumida nesse período, mesmo assim ela tava lá. Era entrevista pra Record, pro Fantástico, né, senhores? Não podemos esquecer essa memorável participação que a irmã do Beta teve lá. E agora que acabou o assunto, muita gente tá falando que a irmã do Beta já tá apelando. Eu não sei se é por causa desse jeito aí que ela sentou no sofá, mas esse pessoal também fala demais. Eu diria pra irmã do Beta não se preocupar com isso. Eu diria, inclusive, que provavelmente a irmã do Beta é a empresária dele. Ela que faz as negociações, eu acho. Porque o Beta, apesar de tudo, continua sendo apenas um frango, né, senhores?
Um jovem inexperiente, não saberia muito bem como agir com essa fama repentina, mas a irmã dele, muito pelo contrário, sabe exatamente como agir, porque ela sempre esteve esperando o momento dela chegar. Todo mundo é assim. Eu, por exemplo, sempre penso nisso. Será que um dia eu vou dar certo, meu Deus? Porque já passou da hora. Quando que eu vou finalmente alcançar o sucesso, a glória? Quem alcançou recentemente foi o Teta dos Santos. Ele adquiriu uma BMW simplesmente maravilhosa, e se ele conseguiu, a irmã do Beta também consegue. Não dá pra julgar muito a guerreira, porque no fundo esse é o maior vazio da maioria das pessoas. Reconhecimento absoluto do dia pra noite, sem a pessoa precisar fazer nada. Porque se a gente for ver, o Beta apareceu sozinho, onde estava a irmã dele naquele momento. Ela, como eu falei, estava dando seus primeiros passos rumo ao estrelato. Durante os 5 dias que o Beta ficou perdido, a irmã dele foi a pessoa mais importante do Brasil. E vocês que lidem com isso. Não vem falar agora que ela tá apelando só pelo jeito que ela sentou aí com o irmão dela, que isso aí só pessoas que enxergam maldade em tudo conseguem ver problema, porque se não fosse isso, de repente a Rexona nem tinha chamado ele, mas eu não tenho certeza dessa informação. Se foi esse o caso, então significa, a irmã do Beta leva jeito e tá dando sorte pra ele. Você acha que ele ganhou pouco dinheiro pra fazer essas propagandas aí, tanto do Burger King quanto agora do Rexona? Não, senhor. Eu não sei se ele conseguiu o grossão financeiro, aquele que de repente dá pro cara comprar uma motinha ou investir em alguma coisa, mas uma coisa é certeza, o Beta tá bem melhor que a Tayane Smith, que apareceu numa trilha agora recentemente, se despedindo do Paraná, acompanhada de um outro Beta que não aprendeu nada com a história aí do Roberto, e a irmã dele, senhores. A irmã dele tá aí na luta, né? Ela tá tenteando, ver se alcança também o lugar ao sol. Como eu falei, o pessoal tá fugindo da CLT com todas as forças, e se aparecer uma oportunidade para a irmã do Beta, por que não? Ela pode muito bem transformar essa história do irmão dela, que tá famoso agora durante esse período, em visualizações que valem mais do que barras de ouro. Eu não sei até quando que vai a criatividade da irmã do Beta para ficar fazendo esses gracejos com ele aí na rede social, e a gente também não sabe até quando que vai durar o hype do Beta, mas eu espero que dê tudo certo para eles. Eu não sei se a irmã do Beta tem outras qualidades, mas de repente vamos supor que ela é uma boa cozinheira. Ela poderia muito bem gravar vídeos fazendo algumas receitas, ou se o forte dela é humor, ela pode continuar fazendo vídeos igual a gente viu agora, fazendo pequenas palhaçadas com o Beta, apesar que esse vídeo que a gente viu no começo, pelo menos na minha opinião, não teve graça nenhuma, mas pode ter acontecido da Rexona ter chamado o Beta depois deles terem visto as imagens dele junto com a irmã, e todo mundo merece uma oportunidade. Tem tanta gente aí de caráter duvidoso que é famoso aqui no Brasil. Não teve aquela apresentadora do SBT que fez uma falsa acusação recentemente? Aquela que deixou o médico todo unhado lá em Balneário Camboriú? Eu acho que o SBT deveria contratar a irmã do Beta. Pronto. Aconteceu uma notícia qualquer, uma fofoca aleatória? Corta pra irmã do Beta, vamos ver a opinião dela sobre o assunto. Eu tenho certeza que ela vai se sair melhor que a apresentadora que tá lá hoje. Se a intenção deles for essa de se tornar influenciadores, eu sinceramente torço pelo sucesso dos dois. E falando mais sobre a questão da irmã do Beta, que dizem que ela tá fazendo de tudo aí pra ver se consegue emplacar uma carreira artística, ela também recentemente deu uma declaração oficial falando as suas considerações sobre as críticas que Tayane Smith tá sofrendo nesse momento. Ou seja, a irmã do Beta é uma pessoa muito generosa pelo jeito, e eu vou até colocar um trecho do vídeo, porque pelo jeito o assunto é muito sério. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Renata quem tá falando. Eu sou a irmã do Roberto, do Betinho, e eu vim aqui conversar com vocês sobre algumas situações que eu venho percebendo de movimentação da internet e fazer um posicionamento não somente meu, mas da família em relação a essas situações que estão acontecendo, tá? Esse posicionamento é em relação a Tayane, ok? O primeiro posicionamento é em relação ao Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, eles estão realizando o procedimento deles, e nós, como família, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer acompanhamento. E nesse sentido, a gente não consegue fazer mais do que nós já estamos fazendo. Então, esse é o primeiro posicionamento em relação ao Ministério Público. O segundo posicionamento, antes de eu fazer, eu gostaria de colocar também da seguinte forma. O meu irmão, o Roberto, Betinho, se ele tivesse sido a pessoa que tivesse abandonado, ou a pessoa que tivesse ido embora, possivelmente ele estaria preso ou teria acontecido algo pior. Esse é o posicionamento da sociedade, a gente sabe como que funciona e a gente tem essa ciência em relação a isso. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês envolve a questão humana. Eu acho que todo mundo já teve 19 anos, ou quem ainda não tem, vai ter.
E as pessoas, elas erram, indiferente da idade. O que aconteceu com a Tayane, infelizmente, ela fez algumas coisas ali que acabou tendo consequências, né? E ela vai responder isso. Mas assim, a família nossa, ela não apoia nenhum tipo de discurso nenhum discurso que ofenda a integridade física dela, que ofenda a integridade mental e psicológica dessa menina. Eu acho que nós, enquanto família, tivemos um aprendizado muito grande lá na montanha. E quem apoiar o que a gente está pedindo, só faz a oração e tá tudo bem. Obrigada. Tá aí as declarações oficiais, muito cristão da parte da irmã do Beta, vim falar pro pessoal não ficar esculhambando com a Tayane Smith, que todo mundo erra, nada de exaltações. Ela falou que já tinha um pessoal exagerando nas críticas, e isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E além disso, a melhor parte do discurso dela aí foi onde ela falou que se fosse o Beta que tivesse dado uma dessa, ele já teria sido preso no mesmo dia, fora o julgamento das pessoas. Então fiquei muito feliz de ver a irmã do Beta esfregando essa verdade inconveniente na cara da sociedade. E é isso mesmo, o tratamento pro homem é completamente diferente. Parece até que a irmã do Beta tomou a rédea, né, senhores, nesses últimos dias. E fica aqui mais uma vez meu abraço a toda a família. Agora, a questão do Beta, tá certo que ele quase foi de arrasta nesses 5 dias aí que ele ficou perdido na floresta, e também aquele objetivo primeiro que ele tinha de bater a virilha com a madame lá em cima do monte, não ocorreu. Mas se a gente for analisar certinho tudo que aconteceu depois que ele reapareceu, eu acho que valeu a pena. Eu acho que essas propagandas que ele fez já deve ser pelo menos o suficiente pra pelo menos ele comprar uma motinha, pra dar um rasante, né, senhores, e aproveitar essa fama momentânea que ele tá tendo, fora a indenização que, se a Tayane for condenada, ela vai ter que pagar pra ele. Se eu não me engano, são 3 salários mínimos e qualquer coisa já ajuda, me dê papai. Já que não pagou o Garga, pelo menos então que seja essa indenização pelos prejuízos psicológicos do Beta. Isso aí provavelmente é porque o governo quer a parte deles em dinheiro. A Tayane deu um certo trabalho pros bombeiros, né, ter que ficar procurando ele lá durante 5 dias, e quem se lascou nessa história, pra mim até o momento, não foi ninguém. Por enquanto, pra Tayane Smith tá uma beleza. O julgamento que ela vai ter no Ministério Público ainda não ocorreu, mas pelo fato dela meio que ter ficado famosa agora, provavelmente ela vai conseguir os melhores advogados pra defender ela nesse caso, e não há motivos pra preocupação. O Beta também deve estar regozijando aí, aproveitando a sua fama e finalmente estufando a veia do pescoço com alguém, porque esse sempre foi o objetivo dele, e a irmã dele me parece ser uma pessoa bacana, força guerreira. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, e na hora de fazer os comentários, considere aí essa fala muito importante da irmã do Beta, lembrando que se fosse ele que tivesse feito aquilo, provavelmente ele teria se lascado de verdade. E caso você tenha gostado, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochaska Junior Masters, irmã do Beta, que durante uma semana foi a pessoa mais famosa do Brasil, e agora ela vai fazer de tudo pra virar uma influenciadora, porque CCLT é o maior vazio desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, do nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Raquinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!